Olá, você que está em casa, vamos começar mais uma aula de uroanálise. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de exame químico da urina. Na nossa última aula, começamos a falar sobre alguns dos parâmetros que a gente analisa aí no exame químico da urina. Já falamos sobre pH, densidade, glicose, proteína. E vamos continuar hoje falando sobre alguns dos parâmetros que ainda não falamos. Vamos falar sobre sangue, leucócitos, bilirrubina, urobilinogênio e os demais compostos aí que são importantes, que são mensurados aí no nosso exame químico de urina. Aquele exame, né, que a gente conhece como exame da fita reativa, da fita reagente, enfim, exame químico da urina, tá bom? A gente na última aula terminou falando sobre os parâmetros de cor, falamos sobre proteína, glicose, enfim, terminamos falando sobre as proteínas, não é mesmo? Então vamos começar aqui agora falando um pouquinho, a gente já falou sobre pH, já falou sobre densidade, já falamos sobre proteínas, glicose, ainda vamos falar, já falamos sobre corpos cetônicos, foi o último parâmetro que a gente falou na nossa última aula, e vamos continuar hoje, vamos falar hoje sobre leucócitos, sobre sangue ou hemoglobina, sobre nitritos, nitratos, enfim, sobre bilirrubina e urobilinogênio, para fechar essa parte de exame químico da urina, tá bom? Então, cada parâmetro, a gente viu aí na nossa última aula, que esse exame químico, essas tiras reagentes, elas vêm aí num frasco leitoso, né? Pode ser ou branco leitoso ou preto, para ser abrigado de luz, ele não pode receber luz diretamente, então, por isso que o frasco é leitoso, não é transparente. E no frasco, no próprio frasco, já vem colado aí como se fosse uma bula, né, do teste para você conseguir ler o resultado do seu teste. Então você vai mergulhar ali aquela fita reagente na urina, dependendo do parâmetro. Cada parâmetro precisa de um tempo para leitura, né? Então joga aqui no material para mim, por favor. Só para a gente relembrar, a densidade, 60 segundos para leitura, os leucócitos de 60 a 120 segundos, sangue e hemoglobina 60 segundos, nitritos, nitratos 60 segundos, corpos cetônicos 60 segundos e assim por diante, todos os outros 60 segundos após eu tirar a minha fita reagente do meu tubo de urina, eu vou escorrer o excesso num papel absorvente e esperar 60 segundos para eu começar a fazer a leitura daquela fita, porque é o tempo para a reação química ali acontecer e aqueles parâmetros começarem a aparecer e cada parâmetro da fita ali começar a apresentar reação de cor, não é mesmo? Então, a gente terminou a nossa última aula falando sobre corpos cetônicos, falei sobre como esses corpos cetônicos aparecem aí, o porquê que eles aparecem, falamos aí sobre dietas com baixa ingestão de carboidrato, né, dietas da moda low carb aí, fazem, um dos motivos que fazem aí, que causa esse aumento de corpos cetônicos na urina, porque a gente viu, quem assistiu a última aula vai lembrar, porque quando você não utiliza carboidrato como fonte de energia, né, que dá origem à glicose, a quebra do carboidrato dá origem à glicose, o nosso corpo ele vai começar a entrar em cetose. O que é cetose? Ele vai começar a utilizar gordura como fonte de energia. E a quebra dessa gordura, para ser transformada em fonte de energia, vai dar origem a esses corpos cetônicos que vão aí estar em maior quantidade na urina de pessoas que têm dieta rica em proteína, dietas low carb, né, dietas pobres em carboidrato ou ausente de carboidratos, pacientes diabéticos descompensados. Por quê? Porque o paciente diabético descompensado, ele não tem insulina para poder quebrar aquela glicose para ser usada como fonte de energia. Então esses pacientes, eles vão começar a usar a gordura como fonte de energia e vão aí produzir também essa cetose, que é essa presença de corpos cetônicos circulantes aí, consequentemente, presença desses corpos cetônicos, dessas cetonas aí na urina. Pegaram? Entenderam? Então, são os dois casos principais aí de presenças dessas cetonas na urina e nós finalizamos aí o nosso último bloco, nossa última aula falando sobre isso. Então, vamos dar continuidade agora falando sobre mais um parâmetro do exame químico de urina, que é o sangue, tá? O sangue, eles podem estar presentes em duas formas na urina. Na forma de hemácias íntegras, né, as hemácias íntegras lá naquela amostra, que é o que a gente chama de hematúria, ou na presença de hemoglobina, né, que já as hemácias são lisadas, destruídas, e está presente ali naquela amostra apenas a hemoglobina e não as hemácias íntegras, que é o que a gente chama de hemoglobinúria. Tá? Então são duas coisas diferentes e elas vão aparecer de forma diferente aí no meu exame, tá? A hematúria, que é a presença das hemácias íntegras na urina, né? Ainda a presença de hemácias íntegras, dá aí à urina a coloração vermelha, tá?
tá? E opaca. Por quê? A opacidade, ela vem justamente da presença daquelas hemácias íntegras ali, né? Aquelas hemácias, aquelas células íntegras ali vão causar opacidade na minha amostra. O que é opacidade? Se eu botar a minha amostra contra a luz, eu não vou conseguir ver nada atrás ali daquela amostra. Ela vai estar vermelha, opaca, né? Vai estar turva, opaca, tá bom? E no caso da hemoglobinúria, é simplesmente a presença da hemoglobina resultante da lise das hemácias, da quebra das hemácias, né? Porque a hemoglobina ela é um pigmento presente ali nas hemácias, é o que dá cor às hemácias, não é mesmo? Aquela cor vermelha, as hemácias. Então, a quebra das hemácias, a lise das hemácias, vai liberar essa hemoglobina. E essa hemoglobina vai estar presente ali na urina, é o que a gente chama de hemoglobinúria. E essa hemoglobinúria, ela vai dar característica na urina de urina vermelha, porém sem a turbidez, sem a opacidade. A urina vai estar vermelha, porém transparente, porque não vai ter a presença daquela célula íntegra lá, causando a turbidez ou a opacidade, entenderam? Pegaram a diferença, tá? Então, as duas coisas, tanto a hematúria quanto a hemoglobinúria, vão produzir urina vermelha. Porém, no caso da hematúria, onde eu tenho a presença da célula, né, da hemácia íntegra, eu vou ter aí urina opaca ou turva. E no caso da hemoglobinúria, urina vermelha, porém transparente. Pegaram? Entenderam? E no caso do sangue, qualquer quantidade aí acima de 5 células por microlitro já é considerada clinicamente importante e já liga ali o alerta para eu correlacionar com algum outro sintoma ou algum outro parâmetro do paciente e despertar aí a suspeita de alguma alteração aí naquele paciente. Pegaram? Entenderam? Então vamos seguindo. E para eu determinar a presença ou não de sangue na urina, né, seja como hematúria ou como hemoglobinúria, eu utilizo aí a análise química, né, como a gente já falou, na tira reagente, e em conjunto com o exame microscópio. Por quê? Porque é o exame microscópio que eu vou utilizar para distinguir, né, para poder fechar se aquele paciente está com hematúria ou hemoglobinúria. Porque muitas vezes o paciente está com hematúria, mas ele está com hematúria ali com não tantas células assim, a ponto de causar toda aquela opacidade ou turbidez. Então, eu preciso, após o exame químico e procedimentoscopia, para ver se eu visualizo ou não células ali naquela amostra, hemácias íntegras naquela amostra, para eu diferenciar se aquele paciente está com hematúria ou hemoglobinúria. Por isso é que quando a gente fala, e quando eu falei nas aulas anteriores, quando eu falei das fases do exame de urina, que uma fase, ela complementa a outra, tá? A primeira fase, que é a fase do exame físico, complementa, é complementada pelo exame químico, que é complementada pela sedimentoscopia. Então, o conjunto das 3 fases é que me dá o meu exame de urina tipo 1, o meu EAS, enfim. EAS que nada mais é do que exame, alguma coisa sedimentoscópica. Esqueci sedimentoscópico, eu esqueci o significado do A, mas eu vou lembrar e daqui a pouco eu falo para vocês o que significa a sigla EAS, tá bom? E aí, o princípio do teste, nesse teste para detecção de sangue na urina, ele é baseado na atividade da peroxidase, que é uma enzima ligada à hemoglobina, e essa peroxidase, ela catalisa aí, né, a enzima, a gente sabe que toda enzima catalisa uma reação, então essa enzima, essa peroxidase, ela catalisa a reação do peróxido orgânico e do cromógeno que está presente ali naquela tira reagente, fazendo com que aquela reação, que aquela tira, aquele parâmetro da tira, mude de cor, e a cor daquele cromógeno comece a aparecer ali, dando aí um positivo para a presença daquelas hemoglobinas, daquelas hemácias ou da hemoglobina naquela amostra, tá bom? E a cor resultante dessa reação, ela produz aí, varia do amarelo até passando ao verde, podendo chegar até um azul escuro, tá? E muitas vezes o que aparece ali não é só a mudança de cor, aparecem como se fossem grânulos ali naquele quadrante, tá? Pintinhas marrons, grânulos marrons, que nada mais é do que um sinal da presença dessas hemácias intactas, desses eritrócitos intactos naquela urina, tá? Ou seja, hematúria. Pegaram? Entenderam? Vamos ver uma foto aqui pra gente entender daqui a pouco como é que funciona, tá? Essa coloração e como é que se apresenta essa coloração, tá bom? Então, no caso, o exame microscópico, em conjunto, né, com aquele exame químico, a gente faz o exame microscópico. Por quê? Tá? Porque o exame microscópico, ele mostrará a presença de hemácias íntegras. Eu vou conseguir ver lá, quando eu colocar uma amostra de urina no meu microscópio, a presença daquelas hemácias bonitinhas ali, íntegras. E aí, mas
esse exame microscópico, sedimentoscópico, ele não vai mostrar, né? Não vou ver nada se tiver só hemoglobina livre, se for só uma hemoglobinúria. Então, ali, esse exame microscópico, ele é utilizado para distinguir, né, se o paciente está com hematura ou hemoglobinúria. No caso da positividade da fita reativa, eu vou para a sedimentoscopia para fechar aí, né, para distinguir se esse paciente está com hematura ou hemoglobinúria. Pegaram? Entenderam? Com as hemácias íntegras ou a hemoglobina livre, tá bom? E no caso da hemoglobina livre, ela pode ser produzida aí por diversos distúrbios hemolíticos aí, né? Hemólise intravascular, extravascular, e a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Vários distúrbios aí que podem produzir essa hemoglobinúria, que é a hemoglobina livre, e vários outros distúrbios também que podem produzir essa hematúria, que é a presença das hemácias íntegras ali, né? Na amostra de urina, pegaram? Mas esses testes aí, do teste químico para a detecção da presença de sangue, ele tem algumas limitações. E quais são as limitações? Quando a minha densidade da urina ou a quantidade de proteína nessa urina, proteinúria, está muito elevada, tá? Ela pode reduzir aí a reatividade da área do teste. Por quê? A urina muito densa pode interferir aí naquela reação da peroxidase, não é mesmo? Naquela reação que eu falei, da peroxidase, que é ligada à hemoglobina, que catalisa a reação do hidroperóxido orgânico com o cromógeno presente ali naquela fita reagente. Então, se a urina está muito densa ou muito cheia de proteínas, né, com proteinúria muito elevada, vai alterar aí essa reação, porque a gente sabe que proteína, né, interfere aí nessa reação de peroxidase, nessa reação das enzimas, e não vai ter aí uma reação como a gente esperava, e pode alterar aí a positividade, a reatividade desse teste, e o resultado não ser assim tão fidedigno. Pegaram? Entenderam? Alguns contaminantes oxidantes, como hipoclorito, resultante da esterilização, né, e desinfecção dos frascos utilizados para a coleta de urina, podem gerar também resultado falso negativo. Por quê? Porque essa peroxidase ali, esse cromógeno, eles podem reagir com esse hipoclorito e produzir um resultado falso positivo, tá? Como se fosse presença de hemácia, mas não é. Foi apenas a reação ali daquele hipoclorito com o cromógeno e com os compostos ali presentes naquela tira reagente, me gerando um resultado falso negativo, tá? E aí eu preciso ter atenção a todos os parâmetros. Justamente por isso que eu faço o exame físico, em conjunto depois do exame químico e depois da sedimentoscopia, para eu eliminar eliminar o máximo possível o risco de liberar um falso positivo, um falso negativo ou um exame incorreto. Pegaram? Entenderam? Então, os três parâmetros, eles andam sempre em conjunto, as três fases, exame físico, químico e sedimentoscopia, tá bom? Então, vamos seguindo. E aí, outra limitação desse teste, tá? Desse teste para a presença de sangue. Se o paciente está com alguma infecção e a presença de bactérias ali, né? Presença microbiana, a peroxidase que é produzida pelas bactérias pode causar falso positivo, porque as bactérias, elas também produzem peroxidase. Algumas bactérias, alguns tipos de bactérias, né? Algumas bactérias, não todas, mas algumas. E aí essa peroxidase produzida pelas bactérias vai reagir lá com com esse hidroxiperóxido orgânico e com o cromógeno e vai me gerar um resultado como se fosse positivo para a hemácia, mas não é. É simplesmente a peroxidase das bactérias agindo ali e causando a reação, tá bom? E o ácido ascórbico também, quando ele está muito elevado, maior, em concentrações maiores do que 50 microgramas por decilitro, eles podem causar também resultado falso negativo, porque esse ácido ascórbico aqui, ele pode degradar a minha peroxidase, tá bom? E aí eu vou ter falso negativo aí, esse excesso de ácido ascórbico pode degradar a peroxidase, gerando um resultado falso negativo. Então, vários parâmetros podem interferir nesse teste e causar aí um resultado falso negativo, falso positivo, como a gente já viu, tá bom? E no caso da hematura, qual seria o significado clínico, tá? Depois que eu passei pelo exame físico, exame químico, fiz a sedimentoscopia e realmente fechei, o paciente está com hematura. Qual o significado que aquilo vai ter clinicamente para aquele paciente? Vai ter relação com distúrbio de origem renal ou urogenital. Por exemplo, sangramento, volta aqui para mim, por favor. Sangramento resultante de trauma, tá? Trauma renal, trauma na região ali urogenital, irritação, né? Inflamação dos órgãos aí desse sistema urogenital, inflamação, infecção, na verdade, bacteriana também pode causar hematura,
tá? Então, esses mecanismos aí mais relacionados diretamente ao canal, ao sistema urogenital, né? À origem renal, ao canal renal e todo aquele sistema ali urogenital, tá bom? E aí, a gente vai ter que, como ocorreu algum trauma, ou tem alguma infecção, inflamação ali nos órgãos daquele sistema, aí vai produzir a reação de sangramento e vai gerar uma hematúria na minha urina daquele paciente, tá bom? E entre as causas possíveis aí, podem ter cálculos renais, doenças glomerulares, tumores, tá? Tumores na bexiga, tumores no rim. Muito comumente, causam hematúria, tá, gente? Então, pacientes com tumores na bexiga, tumores no rim, tumores prostáticos, tá? Pode causar hematúria. Por quê? Porque a próstata incha, comprime o canal ali dos ureteres, da uretra, e isso pode causar essa hematúria também, tá? Traumatismo, tá? Nessa região, traumatismo renal, traumatismo na região ali urogenital, também pode causar essa presença de hematúria na urina. Pielonefrite, que é a infecção nos rins, também pode causar. E também exposição a produtos tóxicos ou a drogas, porque esses produtos podem causar nefrotoxicidade, e essa nefrotoxicidade pode causar uma lesão renal, e essa lesão renal pode vir a causar aí, uma hematúria. Pegaram? Entenderam? Então vamos seguindo. Mas a gente tem também alguns interferentes aí que causam hematúria e que são não patológicos. Por isso eu tenho que ter muita atenção com a clínica do paciente também, para poder relacionar a uma possível causa patológica ou não. Essas causas não patológicas podem ser após exercício físico intenso. Por quê? Porque aí eu vou sobrecarregar muito os meus rins, aí eles podem aí gerar uma certa hematúria, não em grande quantidade, mas pode acontecer, tá? Quando se faz exercício físico intenso, corre uma maratona. Eu tô falando de exercício físico intenso, tá, gente? Eu não tô falando de academia, normalmente não, exercício físico intenso, tá? Ou mesmo mulheres aí durante a menstruação, pode haver assim também uma contaminação da amostra da urina. Por isso é que a gente não indica, e a gente os laboratórios sempre pedem que a coleta não seja feita, na verdade, no período menstrual. Ela seja feita fora do período menstrual, para evitar essa contaminação e um possível aí falso positivo para hematúria, que na verdade é uma hematúria não patológica, proveniente somente da menstruação. Pegaram? Entenderam? Então vamos seguindo. E aí, e a hemoglobinúria, gente? Quando eu falo de hemoglobinúria, que a hemoglobina livre ali, né? E não mais a hemácia intacta, mas a hemoglobina livre ali naquela urina. Ela ocorre como resultado de lise das hemácias, não é mesmo? Porque a hemoglobina, para ela estar livre, a hemácia tem que ter se degradado, né? Tem que ter lisado para liberar aquela hemoglobina fica dentro da hemácia. No trato urinário, tá? Essas hemácias, elas podem ter sido lisadas não no trato urinário, elas podem ter sido lisadas ali por hemólise intravascular na corrente sanguínea, e no momento da filtragem, na hora de fazer a filtragem ali, essa hemoglobina vai ser liberada e vai causar uma hemoglobinúria também. Então, hemólise intravascular, né, que aí nesse caso não vai ser encontrada hemácia, vai ser encontrada só a hemoglobina livre, proveniente daquele excesso de hemoglobina circulante. Na hora do microfiltrado, ela vai ser excretada, né, na hora da filtragem, da formação da urina. Esse excesso de hemoglobina vai ser excretado, porque ela está em grande quantidade, no caso de hemólise. Inclusive, esses pacientes com hemólise intravascular, quando a gente faz uma coleta de sangue periférico e a gente centrifuga o sangue, o soro deles vai ficar bem avermelhado também, como consequência dessa lise das hemácias e dessa liberação dessa hemoglobina, tá? Então o soro deles vai ficar hemolizado também, que a gente chama de hemolizado, que é também com essa coloração aí, característica da presença de hemoglobina livre ali, tá? Devido à quebra das hemácias, à lise das hemácias, e subsequente, na hora da filtração, aquela hemoglobina livre ali no soro, na hora da filtração glomerular, ela vai passar pelos glomérulos, só que na hora da reabsorção, ela vai estar aí acima do limiar, vai estar em excesso, os túbulos não vão conseguir reabsorver e ela vai ser excretada na urina e vai aparecer aí essa hemoglobinúria na urina. Pegaram? Entenderam? Em condições normais, a filtração glomerular dessa hemoglobina é impedida, tá? Pela formação de grandes complexos de hemoglobina e aptoglobina. Então, o que acontece? A hemoglobina, ela se liga à aptoglobina, tá? E aí, é isso que impede
a filtração glomerular e a excreção dessa hemoglobina, tá? Por quê? A gente sabe que normalmente, em condições normais, as nossas hemácias, elas têm aí um tempo de vida útil, né? Elas têm um tempo de vida que gira em torno aí de 120 dias, e aí após 120 dias ela vai lisar, vai ser aí, essa hemoglobina vai se ligar à aptoglobina, não vai ser excretada, vai ser reabsorvida, e assim nossa medula vai produzir novas células e acontece a renovação celular, tá? E aí, quando em condições normais isso acontece, a hemoglobina se liga à aptoglobina e não é eliminada na urina. Agora, quando está acontecendo a hemólise, né, que tá acontecendo a quebra em excesso dessas hemoglobinas e um excesso de hemoglobina livre, eu não vou ter aptoglobina suficiente para fazer essa ligação e reabsorver. E aí o que vai acontecer? Essa hemoglobina vai ser excretada e vai gerar uma hemoglobinúria. Pegaram? Entenderam? Eu não vou ter mais quantidade suficiente de aptoglobina para poder fazer a ligação com toda aquela hemoglobina livre, né? E aí vai ter, quando ela não é ligada na aptoglobina, ela é excretada, porque a aptoglobina é que faz aquela ligação que torna ela um complexo grande que é reabsorvido, que não consegue ser filtrado, na verdade, pelos glomérulos. Então, aí ela, como não consegue ser filtrada, volta para a circulação. No caso de ter excesso de hemoglobina, essa aptoglobina presente ali não vai ser suficiente para fazer essa ligação, e aí vai sobrar hemoglobina livre, e essa hemoglobina livre vai ser excretada, vai conseguir passar, né, porque não vai ter feito aquele complexo com a aptoglobina, vai conseguir passar pelos túbulos, pelos glomérulos na hora da filtração, consequentemente pelos túbulos, e chegar a ser excretada junto com a urina, por isso hemoglobinúria. Pegaram? Entenderam o porquê, como é feito esse processo, né? Como essa hemoglobina chega à urina em forma de hemoglobinúria? Então vamos seguindo. Entretanto, como eu já falei, se a quantidade de hemoglobina livre ultrapassar de aptoglobina, resumindo aquilo que eu já falei, haverá hemoglobina em excesso e não vai ter aptoglobina suficiente para poder se ligar e impedir a filtragem. Então, vai ter ali, essa hemoglobina livre, ela vai passar pelos glomérulos, vai ser filtrada, consequentemente excretada, tá? E aí, o que acontece? O que causa esse excesso de hemoglobina livre? Anemias hemolíticas, tá? Que podem ter N motivos, autoimunes, anemias hemolíticas autoimunes, anemias hemolíticas medicamentosas, tem algumas medicações que causam anemias hemolíticas, né? Algum tipo de medicamento, enfim, que tem várias causas que a gente pode atribuir às anemias hemolíticas, reações transfusionais. Se um paciente... Volta aqui para mim, por favor. Por que reações transfusionais? Falando agora, eu trabalho diretamente com transfusão, para quem não me conhece, e vou só explicar um pouquinho do porquê que acontece isso nas reações transfusionais, tá? Quando a gente faz a transfusão de sangue, né, do paciente, a gente faz a compatibilidade, tudo certinho, diversos testes para eu certificar a compatibilidade daquele doador com aquele receptor. Se por acaso ocorrer algum problema nos testes e eu não detectei uma incompatibilidade, ou mesmo aquele doador ele se aloimunizar com algum antígeno daquele receptor que antes, no momento dos testes pré-transfusionais, eu não consegui detectar esse antígeno, né? E porventura, pós-transfusão, esse paciente se aloimunizar, dependendo do antígeno, se ele for muito imunogênico, ele pode causar essa hemólise, ou se eu colocar lá, por exemplo, um sangue com alguma incompatibilidade, essa incompatibilidade vai causar hemólise. Por exemplo, se eu pegar um paciente O positivo, tá? E transfundir nesse paciente um sangue A positivo, por algum erro grotesco lá na hora dos meus testes, lá no meu laboratório, pego uma bolsa A positiva e coloco no paciente O positivo. O que vai acontecer? Hemólise intravascular O, que vai levar, inclusive, esse indivíduo, pode levar, e na maioria dos casos leva esse indivíduo, que é O positivo, receber um sangue A positivo, a óbito. Pegaram? Entenderam? Então não é brincadeira, é muito sério quando a gente fala de reações transfusionais, de medicina transfusional, reações transfusionais, é algo muito sério que pode até levar um paciente a óbito. Pegaram? Entenderam? E há uma série de antígenos aí envolvidos, a gente fala dos antígenos do sistema RH, sistema KEL, sistema Duff, KID, MNS, enfim, uma série de antígenos sanguíneos que também, no caso de uma aloimunização, o paciente ter um anticorpo contra esse antígeno, e aí eu pego um sangue de um doador que tenha esse antígeno positivo, e coloco no paciente, né, e faço a transfusão no paciente que já tem o anticorpo contra aquele antígeno, eu vou desencadear a reação, e essa reação, uma das reações que podem ocorrer é
hemólise, tá? Então, são vários fatores aí que podem levar essas anemias hemolíticas aí, no caso das reações transfusionais. Pegaram? Entenderam? Isso aí só a título de curiosidade mesmo. Queimaduras graves também podem produzir aí esse excesso de essa hemoglobinúria, né? Porque essas pacientes grandes queimados, normalmente, eles têm aí uma perda muito grande, né, de volume, e as hemácias, a medula dele começa a produzir muito mais rápido para poder suprir aquela perda que ele teve. Então, muitas vezes acontece desses pacientes com grandes queimaduras, né, grandes queimadas, queimaduras graves, eles têm aí uma lise maior de hemácias, porque a medula dele está produzindo muito mais rápido. Às vezes a medula libera uma célula naquela produção acelerada, libera células que não estão aí prontas para serem liberadas, enfim, aumenta essa lise das hemácias e aumenta, consequentemente, a hemoglobina livre, o que vai levar a uma hemoglobinúria. Pegaram? Entenderam? E aí, infecções também, algumas infecções podem causar, e exercício físico intenso. Infecções como pielonefrite, infecção glomerular e assim por diante podem causar essa hemoglobinúria. Pegaram? Entenderam? A reabsorção dessa hemoglobina filtrada vai levar ao aparecimento, pode levar também ao aparecimento de grânulos, tá? De hemosiderina nas células do epitélio dos túbulos renais, tá? Então, pacientes com hemoglobinúria e essa hemoglobina filtrada, na hora que passar pelos túbulos, ele vai tentar reabsorver, tá? E aí, quando ela vai tentar aí, esses túbulos vão tentar reabsorver, as células do epitélio desses túbulos, eles vão ficar impregnados de hemosiderina, o que vai gerar, por exemplo, agora que eu vejo uma célula dessa no microscópio, eu vou conseguir ver ela cheia de como se fossem uns grânulos, umas manchinhas, tá? Amarronzadas por causa dessa impregnação aí da hemosiderina nessas células dos túbulos renais, porque a urina, na hora dela, ela é filtrado, né, lá nos glomérulos, e aí passa pelos túbulos renais para ocorrer a reabsorção daquilo que tem que ser reabsorvido e depois é excretado aquilo que não foi reabsorvido, não é mesmo? Isso aí vocês lembram quando eu falei de formação da urina. E aí o que acontece? A hemoglobina em excesso, ela não vai ser filtrada nos túbulos renais, nos glomérulos. Aí ela vai descer para os túbulos para passar pela reabsorção. Só que tem tanta hemoglobina que os túbulos também não conseguem reabsorver. E aí eles vão ficar, além de não conseguir absorver, as células vão ficar impregnadas, né, cheias de grânulos aí de hemosiderina, que essa hemosiderina nada mais é do que a produto aí dessa hemoglobina livre. Pegaram? Entenderam? Então vamos seguindo. Aí olha aqui, ó, eu trouxe aqui até uma foto pra gente ver. Lembram quando eu falei que quando a urina ela é negativa para sangue, vai aparecer de amarelo, e quando for tendo positividade, vai indo para uma escala até podendo chegar ao verde escuro aí, tá bom? Nesse teste químico. Essa aqui é uma foto da tira reagente do parâmetro de sangue, né? E aí, o que acontece? Pode aparecer também esses grânulos aqui, ó, tá? Amarronzados, esverdeados aqui na minha fita, que quer dizer a presença das hemácias íntegras. Lembra que eu falei? E aí elas aparecem na forma desses grânulos aqui, dessas manchas aqui na fita, que nada mais são do que as hemácias íntegras aqui presentes naquela urina. E aí também pode acontecer reação de cor e essa tira reagente e escurecendo até ficar verde escuro aí no caso de presença de grande quantidade de sangue. E esse resultado ele pode ser liberado em negativo, traços, tá, de sangue ou moderado, ou também pode ser liberado em cruzes, né? A gente tem o hábito muito de liberar nos laboratórios em cruzes. Uma cruz, 2 cruzes, até 3 cruzes, que é quando há grande quantidade de urina. Pegaram? Entenderam? E aqui é uma foto, né, de uma tira reagente. Essa aqui, só para vocês terem ideia, os parâmetros da tira reagente. E aqui é uma amostra, lembrando que, aqui ó, uma amostra normal e uma amostra com hematura, hemoglobinúria. Então, aqui eu consigo ver a amostra bem vermelha, bem característica. E quando eu passar essa amostra pela fita, com certeza ela vai me dar presença aqui, ou de hematura ou de hemoglobinúria. Pegaram? Entenderam? Então, no próximo bloco a gente vai voltar para continuar aí a falar sobre o exame químico da urina. A gente já volta.